O Mar Cáspio. Essa vasta massa de água que você vê no mapa tem sido a fortaleza intocável de Moscou por séculos. O Kremlin via a área não só bacia energética, mas artéria logística principal da guerra, transportando munição do Irã e combustível da Ásia Central para as linhas de frente. Sem inimigo ou ameaça, apenas o império energético trilionário da Rússia, mas o quintal seguro virou enorme campo de batalha. A Ucrânia alterou permanentemente a geografia da guerra e transformou este corredor logístico crítico em um cemitério para a frota do Kremlin. Primeiro, plataformas petrolíferas bilionárias de Putin pegaram fogo. Então, o mais moderno navio de guerra, Guardião do Tesouro, foi caçado nas próprias águas. Para a Rússia, não havia mais uma única coordenada segura no mapa. Bacia do Cáspio agora virou estande de tiro. Drones ucranianos circulam livremente. A onda de choque da guerra no Cáspio atinge não só Moscou, mas toda a região, do Cazaquistão à fronteira chinesa, e até o Irã, numa grande espiral de pânico. Como bacia mais segura de Putin virou centro de crise internacional? Para entender a série de operações, precisamos ver que não é apenas um navio em chamas ou uma plataforma fumegante, mas estrangulamento gradual, planejado com precisão cirúrgica. Primeiro, veremos como esses ataques foram possíveis. Vulnerabilidade geográfica. Rússia achava esta região, a 1000 quilômetros da fronteira ucraniana, inacessível. A confiança na distância deixou defesa aérea nessas instalações bem mais frouxa que em Moscou. Porém, a inteligência ucraniana passou a punir essa complacência desde dezembro. A primeira onda veio com ataques a Filanovsky e Korchagin, maiores ativos energéticos russos no Cáspio. Devemos abrir um parêntese técnico aqui, porque os alvos atingidos não eram poços comuns. Campo Filanovsky, 129 mt de petróleo e 30 bm de gás, joia russa na região. Relatos de fontes do SBU indicam que drones miraram turbinas a gás e centros sensíveis de processamento das plataformas. E escolha técnica: consertar oleoduto pode levar dias. Porém, se explodirem uma turbina a gás ou um centro de controle, todo o sistema para por meses. Sistêmico. Auge. Ucrânia atingiu tesouro e caçou guarda. Confirmado. Oknik atingido no Cáspio. A identidade deste navio foi determinada por analistas de Uzint e fontes ucranianas como sendo o Razul Ganzatov. Então, por que o afundamento de um navio patrulha é tão importante? O Razul Ganzatov não é apenas um simples barco no Mar Cáspio. Era uma fortaleza flutuante de 630 toneladas, com sensores avançados, canhão a 630 de 30 mm, para proteger plataformas petrolíferas na região contra ameaças aéreas e navais. Um dos mais modernos da frota do Cáspio, o navio formou escudo eletrônico e alerta precoce, cercando plataformas. A Ucrânia atingiu este navio, perto das plataformas que deveria proteger. É duplo checkmate contra a doutrina de defesa russa. Uma análise da anatomia do ataque revela que foi uma operação complexa gerenciada pelas Forças de Operações Especiais da Ucrânia, ou ZOF. Supostamente, veículos navais não tripulados ou drones aéreos burlaram defesas do navio e danificaram o casco. Imagens do navio rebocado na fumaça ou parado revelam a gravidade do impacto que sofreu. Missão central de uma marinha: proteger ativos econômicos estratégicos do país. Mas o que vemos no Mar Cáspio é isto. Plataformas que precisam proteção queimam. O navio que deveria defendê-las é atingido, e desaba a percepção de segurança no quintal russo. O tempo e ordem desses ataques revelam a impotência do planejamento defensivo russo. Primeiro, de 11 a 15/12, plataformas repetidamente atingidas. A Rússia, provavelmente para reforçar segurança regional, pôs ativos como Razul Ganzatov em patrulhas mais agressivas. Porém,
Ataque ao navio em 20 de dezembro mostrou que a Ucrânia liu contramedidas russas e puniu prontamente seu reforço defensivo. Mensagem forte: agora não existem mais coordenadas seguras no Mar Cáspio para a Rússia se esconder, descansar ou reabastecer. Antes da fumaça sumir no Cáspio, choques econômicos e logísticos desses ataques já começavam a atingir o centro financeiro de Moscou. Ver essas operações como um mero sucesso militar seria um eufemismo. É cerco econômico multicamadas para desligar o caixa eletrônico de energia russo. Primeiro e mais tangível impacto: parada das linhas produtivas, suspensão forçada da produção da Lukoil em Filanovsky e Kochagin Possatek significa que boa parte da capacidade produtiva russa regional foi debilitada. Fechar válvulas de campo com capacidade anual de 6 milhões de toneladas abre um grande buraco no fluxo de caixa da Rússia, já pressionado por sanções. Mas a crise vai além da produção parada. Rotas de saída também estão na mira ucraniana. A principal artéria que conecta a produção do Cáspio ao mundo é o terminal do consórcio do oleoduto do Cáspio, CPC, em Novorossiysk. O ataque de drones ucranianos a este terminal, que inutilizou uma boia de carregamento, a monoboia, é um golpe estratégico à capacidade da Rússia de vender petróleo. Considere, por um lado, não extrai petróleo dos poços, porque plataformas queimam. Por outro lado, você não pode carregar o petróleo em estoque em navios porque seu terminal foi atingido. Este é um cenário de caos logístico total. As repercussões macroeconômicas da situação disparam alertas para o Kremlin. Segundo dados reconhecidos pela mídia estatal, receita russa de petróleo e gás caiu 34% ante igual período do ano anterior. Essa queda não se deve só ao mercado, é esgotamento da principal fonte que financia a guerra. Estratégia da Ucrânia: forçar refinarias e poços russos a um ciclo permanente de reparos, deixando a Rússia mais focada em reparar do que produzir. Especialistas alertam: fadiga metálica e variações térmicas constantes podem causar falha total dessas instalações. Mais importante, ataques destruíram a imagem da Rússia como fornecedora confiável no mercado energético global. Para seguradoras, o Mar Cáspio e o porto de Novorossiysk agora viraram zona de guerra. Prêmios de seguro para petroleiros com óleo da região dispararam, elevando o custo do petróleo russo e ainda cortando margens. Mesmo que a Rússia venda petróleo, precisa fazê-lo com risco muito maior e lucros muito menores. É precisamente aqui que o aspecto mais perigoso do efeito cascata entra em jogo: a crise de combustível no mercado interno. É irônico que, com a guerra, um gigante energético como a Rússia falte gasolina aos próprios cidadãos. Filas longas em postos em áreas russas. Em setembro e outubro, e o veto às exportações de gasolina mostram como ataques a refinarias abalaram o mercado interno. Paralisação de plataformas no Mar Cáspio entra na equação como novo fator da escassez. Falhas no suprimento de energia atingem o combustível dos tanques na frente e também o cotidiano russo, levando o custo da guerra diretamente às ruas de Moscou. A estratégia de ataques múltiplos da Ucrânia põe a Rússia em crise de recursos. Onde você posicionará defesas aéreas? Frente: Moscou. Plataformas no Cáspio. Impossível proteger tudo simultaneamente. Ao atingir o Cáspio, a Ucrânia esgota recursos de defesa russos e usa a geografia como arma contra o exército russo. Indo além da dimensão tática do incidente e olhando para o horizonte estratégico, vemos que essas explosões no Mar Cáspio estão deslocando as linhas de falhas geopolíticas da Eurásia. Não é apenas um conflito entre Rússia e Ucrânia, é ruptura, o colapso da hegemonia russa no quintal e o início de aliados já abandonando o barco. A principal consequência estratégica veio do movimento cazaque. O Cazaquistão, há anos exportando quase todo o seu petróleo ao ocidente pelo oleoduto CPC via Rússia, mudou de rota quando Novorossiysk e o Cáspio se tornaram instáveis. Cazaquistão envia petróleo de Kashagan à China, sem Rússia.
Esta é uma armadilha diplomática para Moscou. Por quê? Porque, por anos, Rússia controlou a energia centro-asiática para mercados globais, tornando-os dependentes dela. Controlo as válvulas, defino as regras, dizia. Mas agora, incapacidade de proteger seu território e mares força países como o Cazaquistão a buscar saída pragmática. O Cazaquistão voltando-se à China indica que a Rússia perde receitas de trânsito e influência geopolítica na Ásia Central. A fraqueza da Rússia está levando a um aumento da influência da China na região e a um estreitamento da interlândia econômica da Rússia. Outro ator-chave neste cenário estratégico, os EUA e o Ocidente. Fontes indicam que os ventos mudaram em Washington, ou a Ucrânia recebendo aprovação silenciosa, ou até mesmo apoio ativo de inteligência para seus ataques a alvos de energia no interior da Rússia. Há fortes indícios de que a administração Trump e a inteligência dos EUA deram luz verde para usar a Carta da Energia para forçar a Rússia à mesa de negociações. Isso muda a natureza da guerra. O Ocidente agora adota a posição que apoia não só a defesa ucraniana, mas a devastação econômica russa. A queda global nos preços do petróleo também aumenta a viabilidade dessa estratégia. Antes, prevalecia o receio: atacar petróleo russo faria os preços dispararem. Ainda assim, condições de mercado e oferta excedente tornam tolerável, globalmente, a Ucrânia fechar válvulas russas. Segundo uma fonte de inteligência ocidental, saber que os mercados aguentam isso dá à Ucrânia coragem para ampliar seus ataques. Além disso, o afundamento do navio Razul Ganzatov deve ser visto como parte da estratégia de cegar o urso. Mais que plataforma de armas, era nó de vigilância. Cegar radares no Mar Cáspio também enfraquece a capacidade da Rússia de monitorar rotas de suprimentos pelo Irã ou outros movimentos regionais. A Rússia enfrenta o perigo de ficar cega e surda em seu próprio mar interior. Como resultado, a frente do Cáspio comprime a Rússia multidimensionalmente. Economicamente, suas receitas são cortadas. Militarmente, suas defesas são violadas. Diplomaticamente, seus aliados recorrem a rotas alternativas. A imagem de Putin de uma Rússia forte está se desfazendo junto com as plataformas em chamas nas águas do Cáspio. Fumaça no Cáspio. Fim de era. Ao alcançar o impossível, a Ucrânia quebrou o mito do quintal russo. O refúgio virou armadilha. Aquele caixa eletrônico de energia intocável agora mostra fundos insuficientes. A mensagem enviada com o afundamento do Razul Ganzatov e a queima das plataformas é clara. Não há canto em solo russo, em seus mares ou em seu espaço aéreo que a guerra não possa alcançar. Enquanto a Ucrânia enfrenta o pesado custo estratégico de não proteger sua própria casa, o mundo está redesenhando os limites do poder da Rússia. Novo mapa. Moscou insegura. Opiniões? Comentem. Fique atualizado com vídeos novos, inscreva-se e ative notificações. Obrigado por nos escolher.